Gente, boa noite para todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte, né, da ciência que é o sensoriamento remoto, as imagens de satélite, né? É, o sensoriamento remoto, gente, é um campo muito amplo que começa com a Primeira Guerra Mundial, né? Porque infelizmente muitas das tecnologias que nós temos, elas foram desenvolvidas em guerra e o sensoriamento remoto é uma delas. Na Primeira Guerra Mundial, a ideia, né, de um sensor remoto para imagiar, né, a superfície da Terra começou com pombos-correios. Eles faziam pequenas câmeras, né, levinhas, automáticas, colocavam presas a um pombo-correio, liberavam ele sobrevoava o território inimigo, voltava com fotografias aéreas da área inimiga. E ninguém desconfiava de um pombo, de um animal, né? Depois, corpo de balonistas, aviões, até que a tecnologia se desenvolveu, a tecnologia aeroespacial, né, se desenvolveu para permitir acoplar um sensor a um satélite e mandar para a órbita da Terra, né? Então, a gente vai falar dessa parte específica do sensoriamento remoto, que é o sensoriamento remoto gerando imagens de satélite, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela para uma apresentação, para mostrar algumas imagens, porque é impossível falar de sensoriamento remoto sem mostrar imagens, tá? Vou compartilhar aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Aline, me fala se vocês estão enxergando. Sim, Então, sim. tá, obrigada. Então, gente, e além de sensoriamento remoto, eu vou falar de um trabalho específico que é o sensoriamento remoto para analisar corpos d'água, né? Que é uma coisa bem complexa, né? Normalmente, sensoriamento remoto sempre foi muito utilizado para a superfície da Terra, né? Mas cada vez mais a gente tem usado para análise de corpos d'água, análise ambiental em corpos d'água. Então, vou falar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, primeiro, o que é o sensoriamento remoto, né? A gente tem aqui um sensor acoplado no satélite, lá orbitando a Terra, né? A estação que vai emitir o sinal para o sensor começar a imagiar. A fonte de energia, na maioria dos casos, é o Sol, tá? Mas existem satélites, por exemplo, de micro-ondas, que eles mesmo emitem a onda que retorna para eles. Mas a maioria dos satélites de sensoriamento remoto usam o Sol como fonte de energia. Então, o Sol vai emitir a radiação que vai penetrar na atmosfera, chegando na superfície, vai interagir com a superfície, uma parte dessa radiação vai ser absorvida pela superfície e uma parte vai ser refletida. Essa parte que é refletida, o sensor do satélite capta. E aí a gente vai ter as imagens de satélites que ele vai mandar para a estação de recepção, tá? Aqui, gente, eu coloquei um vídeo muito interessante, que é um satélite orbitando o nosso planeta. Ele está se ajustando, né? Se posicionando para imagiar essa área aqui, ó, que está selecionada, onde foi programado para ele imagiar, né? Então, essa linha azul em verdinho claro, né? É a órbita do satélite e ele está indo em direção a essa área onde ele tem que gerar as imagens de satélite. Chegando nessa área, ele vai receber da estação, né, o comando de imagiar determinadas áreas e ele começa a fazer isso. Como vocês estão vendo, ó, é como se ele emitisse um feixe, né, para captar essas áreas que seriam as imagens de satélite, ok? Então, ele vai fazer isso, vai imagiar todas as áreas que ele precisa, né? Existem vários tipos de imagiamento, alguns fazem em faixas, outros fazem em cenas específicas. Algumas imagens de satélite são gratuitas,
Então, de tempos em tempos, a gente tem as mesmas áreas sendo imageadas, tá? Outras já são pagas. Então, você contrata a empresa para imagear, por exemplo, eu quero uma imagem satélite aqui da Baía de Guanabara, de um dia específico, que vai ser o dia que eu vou fazer um campo para coletar água. Então, eu vou falar, olha, nesse dia, nesse horário, eu quero o sensor imaginando essa área, essa latitude, essa longitude. E aí você vai pagar por isso e eles vão fazer, né? As imagens de satélite, gente, o sensoriamento remoto trabalha, né, com alguns comprimentos de onda aqui do espectro eletromagnético. Esse aqui é o espectro eletromagnético, a gente vai ter raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas, rádio, né? O sensoriamento remoto, né, ele vai trabalhar uma parte do ultravioleta com a luz visível, com infravermelho e alguns com micro-ondas, tá? De sensor para sensor, isso vai variar. Tem sensor que vai trabalhar só com micro-ondas. Outros trabalham só com visível e infravermelho. Então, isso vai variar de acordo com o objetivo do sensor, tá? Com o que ele quer atingir. Luz visível, essa pequena faixa do espectro eletromagnético, é o que nossos olhos conseguem captar. Então, vejam bem, a amplitude do espectro e o que a gente consegue enxergar. Nossa visão é bem limitada, né? Com relação ao comprimento de onda. Essa aqui é uma imagem de satélite aqui da nossa região, né? Do satélite Landsat 8. O Landsat 8 tem 2 sensores acoplados a ele. Um que é o OLI, que trabalha com várias bandas, né? O que a gente chama de bandas são essas faixas aqui do espectro, tá? Então, o OLI trabalha com diversas bandas desse espectro eletromagnético, do visível e do infravermelho. E o TIRS, que é outro sensor, trabalha com a faixa do infravermelho termal, ele vê temperatura da superfície. Então, essa imagem aqui é uma imagem falsa cor, é uma composição colorida do sensor OLI do Landsat 8, que é o satélite, tá? Dessa data aqui, né? Aqui está a nossa Baía de Guanabara, aqui, ó, nessa região se localiza Duque de Caxias, o município do Rio, Niterói, tá? Só para vocês terem uma noção aqui dessa região, né? Deixa eu pegar aqui Petrópolis também, né? Aqui, essa Ilha Grande. Então, a cena do Landsat pega uma área bem ampla, né? Aí o que eu falei para vocês de banda, só para vocês entenderem um pouco melhor o que é um sensor remoto, né? De sensoriamento remoto, uma imagem. O Landsat 8, ele vai gerar uma imagem que vai, na verdade, ele vai gerar várias imagens. Ele vai gerar aqui o sensor OLI, vai gerar 9 imagens. Quando ele imageia uma área, ele gera 9 cenas, né? Porque cada cena vai corresponder a um comprimento de onda, a um intervalo de comprimento de onda. Então, por exemplo, a banda 1 vai ser esse intervalo aqui, né? Que é o que a gente chama de coastal blue, né? Que seria uma faixa do azul já bem próxima do ultravioleta. A banda 2 é um pedaço do azul, banda 3 do verde, banda 4 do vermelho. A banda 5 já é um infravermelho, uma faixa mais próxima do infravermelho, mais próxima da faixa do visível, né? E a banda 6 e a 7 são 2 intervalos de 2 outras faixas mais distantes do infravermelho, tá? Aqui a gente vai ter essa faixa pancromática porque ela vai desde o azul até o vermelho, então é uma mistura de comprimentos de onda. A Cirrus abarca essa faixa aqui, né, do infravermelho, que vai ser boa para trabalhar com nuvens, por isso que ela tem esse nome. E o 10 e o 11, que são as duas últimas bandas, já é de outro sensor, é do sensor TIRS do Landsat 8, que vai trabalhar
nas faixas de micro-ondas, tá? Ou nas faixas, perdão, de infravermelho distante, que seria esse termal, tá? Então, nós temos aqui o que eu falei para vocês anteriormente das bandas. Olha, eu coloquei aqui as imagens, as cenas de cada banda. Todas essas 8 cenas que eu coloquei aqui para vocês foram imagiadas no mesmo momento. E uma, um momento de aquisição de imagem gerou todas essas bandas. Porque essa aqui, a 1, é desse azul próximo do infravermelho. A 2 já é a do azul, e assim por diante, né? Vocês veem a diferença entre as bandas, tá? Então a gente vai ter azul, verde, o vermelho, e olha a diferença para o infravermelho, né? Então, para que existe essas diferentes bandas? Porque cada banda vai ser útil para um tipo de trabalho. Por exemplo, quando eu quero observar sedimento em suspensão, eu vou olhar aqui, ó, a banda 4 é muito boa, eu enxergo, a faixa do visível é interessante para sedimento em suspensão. Quando eu quero enxergar, trabalhar com clorofila, eu vou ter que usar a banda 3, que é a banda do verde. Né? Quem reflete muito verde são as plantas, as algas, né? Obviamente da coloração verde, né? Quando eu quero, por exemplo, separar o que é continente do que é água, eu uso muito a banda 5. Ó, eu vou ter um detalhamento bem grande desse limite entre continente e água, né? Áreas alagadas, né, pantanosas, ou de manguezal, que é o caso aqui, que é o manguezal de Guapimirim, né? A banda 6 destaca a 7, né? Então, é nesse sentido. As imagens de satélites, né, eu mostrei até agora todas as imagens de Landsat 8, né? Mas nós temos vários tipos de sensores e de satélites que trabalham gerando imagens. Cada um com um propósito, né? Um objetivo. Um exemplo é o Kickbird. O Kickbird ele é um sensor que vai gerar imagens de alta resolução espacial, né? Então, a gente vai ter aqui, né? A gente está conseguindo enxergar, isso aqui são árvores, né? Construções, aqui agricultura, aqui uma via, né? Uma rodovia. Então, gente, se eu ampliasse isso aqui, eu ia conseguir enxergar um detalhamento imenso nessa imagem, tá? O íconos também tem um detalhamento espacial maior, né? Trabalha com bandas específicas do espectro. E a gente vai ter também, a gente vai conseguir enxergar maiores detalhes. Agora, olha a diferença aqui para o MODIS. O MODIS, eu não estou enxergando detalhe nenhum, mas eu consigo enxergar o quê? Isso aqui, gente, é a formação de um ciclone, de um furacão, tá? Então, o MODIS, ele é muito utilizado, né? É um satélite da NASA, assim como o Landsat, né? Mas o MODIS ele é utilizado para previsão do tempo. Então, ele é muito utilizado para a gente acompanhar a chegada de uma frente fria, a formação e o deslocamento de furacões. Por isso que tem sinais. O tempo todo, as áreas da atmosfera estão sendo monitoradas com imagens de satélites. Quando começa a formação, né, de um furacão, isso já é sinalizado para todas as áreas em torno, né? E aí ele vai sendo monitorado e as pessoas vão sendo avisadas para poder se proteger, né? Tudo isso. Outra imagem aqui que eu estou mostrando para vocês é do íconos, para vocês terem uma noção da resolução dessa imagem, né? Esses pontinhos que vocês estão vendo são cadeiras de praia, né? Espalhadas aqui na praia. Se a gente ampliar, a gente consegue ver quase a pessoa aqui, né? Então é uma resolução espacial muito grande, porque o objetivo dele é esse, né, de resolução espacial alta. Outro satélite que nós podemos citar como exemplo é o Hyperion, né? Ele é um satélite de alta resolução espectral. Qual é a diferença? Né? Ele vai trabalhar
com várias faixas. Eu mostrei para vocês lá atrás que o Landsat trabalhava com 11 faixas, né? 11 bandas, que são faixas, pedaços do espectro eletromagnético. Ele vai trabalhar com 200, 300. Então, o detalhamento que ele vai ter, né, de diferenciação de objetos na superfície é muito maior, tá? Então, um exemplo aqui, né, a gente tem dois tipos de rocha, né, nessa área, tá? E a gente consegue observar nessa primeira cena, parecem todos iguais, né? Eu olho aqui, olho esses, parecem todos iguais. Quando a gente coloca outras bandas, combinação de outras bandas, a gente já consegue ver diferença. Aqui tem uma amarela, aqui eu já tenho uma mais cobre, né? Aqui um marrom mais escuro. Aqui também é um marrom mais escuro, aqui mais cobreado, né? Então eu consigo diferenciar e entender muito melhor que eu tenho dois tipos de rocha aqui, e não um, como parece nessa outra cena, tá? E aí fica a pergunta, qual é a diferença de imagem de satélite para foto aérea, né? Se eu pegar uma câmera fotográfica e acoplar num avião, eu vou ter uma foto aérea. E muitas vezes as fotos aéreas são utilizadas, né? Às vezes são utilizadas porque elas têm uma resolução espacial muito grande, a gente consegue enxergar detalhe no mapa, na foto, né? Um detalhe muito grande na foto, só que ela é mais barata do que uma imagem de satélite. Então, ela é muito utilizada, por exemplo, para fazer um imageamento de uma cidade. Às vezes, a prefeitura de uma cidade pequena contrata um voo, né, aerofotogramétrico para fazer uma foto aérea, prefere contratar porque é mais barato do que uma imagem de satélite. E o que ele quer enxergar é só a organização da cidade. Ele não precisa ver diferença entre bandas, nada muito específico. A fotografia, essa foto que a gente pega o celular e tira, né, ela vai captar apenas comprimentos de onda da banda do visível, ou seja, do que a gente enxerga, né? Quando você olha para o que você está tirando foto, a foto sai igual. Então, a fotografia, ela capta a faixa do azul, a faixa do verde e a faixa do vermelho, do espectro eletromagnético. Só isso. A imagem de satélite, não. A imagem de satélite, além de a gente conseguir ter uma visão muito mais ampla, por exemplo, atmosférica, né? Onde a gente vai conseguir enxergar fenômenos atmosféricos sendo formados, a gente também vai ter uma visão mais detalhada da diferença de objetos, de alvos na superfície, né? Numa fotografia aérea, eu vou enxergar, por exemplo, que eu tenho ali uma vegetação, uma floresta. Na imagem de satélite, com diferentes bandas trabalhando com elas em conjunto, a gente consegue enxergar se a área é de floresta úmida, se a área é de uma floresta que já está passando por um processo de degradação. A gente consegue enxergar diferentes tipos de vegetação. A gente consegue enxergar, como eu mostrei para vocês anteriormente, diferentes tipos de rocha e muitas outras coisas que eu vou mostrar mais à frente, tá? Então, é isso. A diferença entre imagem e fotografia, além da imagem estar orbitando, né, a imagem ser obtida por um sensor que está lá em órbita, né, na Terra, ela vai abarcar bandas, né, faixas do espectro eletromagnético muito mais amplas do que a fotografia, tá? E aí eu comentei com vocês, né, aqui, ó, comentei lá atrás, imagem falsa cor, né? Isso aqui não é a imagem? Não, isso aqui não é a imagem. Isso aqui, na verdade, é uma composição colorida. A gente pega, eu mostrei lá atrás para vocês, as várias bandas, vocês viram aqui atrás, né, que elas estão todas em tons de cinza, né? Isso aqui vai do branco ao preto, variando inúmeros tons de cinza aqui. Quando a gente pega 3 bandas dessa e joga, vou jogar aqui um filtro vermelho. Aqui eu vou jogar um filtro
verde e aqui eu vou jogar um filtro azul e misturo todas elas num programa, né? Eu vou ter o que a gente chama de imagem falsa cor, que é essa aqui. E uma combinação específica, a gente vai ter uma falsa cor que é igual à realidade, que é igual ao que a gente enxerga, tá? Então, por isso que nessa imagem a água ficou azul, uma área com nuvem está mais esbranquiçada, né? Aqui bem branquinho quando a gente tem nuvens mais densas, a área de vegetação está verde, né? A cidade está num tom aqui de bege, entenderam? Que é isso aqui. A gente vai compor, a gente vai jogar cores nas bandas e vai mesclar elas, gerando uma imagem. Então, eu peguei essa imagem, ó, e fiz um recorte aqui e ampliei. Olha o detalhamento dela, né? Eu consigo enxergar detalhes muito maiores. E eu posso ir fazendo isso, eu posso ir ampliando e eu vou conseguindo enxergar mais detalhes. Essa imagem aqui, que é do Landsat 8, do sensor OLE, né? Ela tem uma resolução espacial de 30 metros. Então, eu consigo enxergar com clareza 30 metros. Consigo enxergar objetos um pouco menores? Consigo também. Mas com uma definição melhor, 30 metros. Aqui, ó. Eu fui ampliando, estão vendo? E aí a gente consegue enxergar a ponte Rio-Niterói aqui, ó. Ó, aqui tá a ponte. Aqui é a Ilha do Governador. Aqui é a Ilha de Paquetá. Aqui, ó, a gente tem a Ilha do Fundão, que é onde fica a UFRJ, né, a cidade universitária. Essa manchinha aqui, ó, é o lixão de Gramacho, que hoje está desativado, né, mas é a área que era o lixão, né. Então, Duque de Caxias vai estar por aqui nessa região, né, ok? E aí, para entender um pouco melhor essa questão da resolução espacial, vamos entender o que é pixel, tá? Porque a resolução espacial da imagem é, na verdade, o tamanho do pixel. O pixel vai ser essa menor unidade de representação digital, né? Ou seja, a gente tem aqui essa foto, né, dessa flor. Quando a gente amplia, quando a gente pega esse quadrante aqui e amplia, a gente vai enxergar a imagem quadriculada, né? Toda imagem que a gente pegar da internet, uma foto, se a gente for ampliando, ampliando, ampliando bastante, a gente vai enxergar quadriculada. Por quê? Toda imagem é formada por pixels. A imagem de satélite também. Então, esses pixels, cada um vai ter um valor, né? Tá vendo aqui, ó? Esse pixel tem esse valor que corresponde a essa cor marrom. Esse pixel tem outro valor que corresponde a outro tom de marrom. E assim por diante, tá? E é assim que a gente obtém informações da superfície. Pixel a pixel, tá? Um exemplo é esse. Imagina que eu tenho essa imagem, que é um grande retângulo branco com um retângulo menor preto no meio. Então, esses retângulos em volta, os pixels deles todos que formam esse branco que a gente está enxergando aqui, eles têm o valor de 255. Os do meio, que formam esse retângulo preto, têm o valor 0. Entenderam? Então, nessa outra imagem aqui, que eu peguei uma imagem de satélite e ampliei, eu vou ter cores variadas. Eu vou ter o branco, o preto, né, que é o 0. Aqui, ó, 0 é o preto. Eu vou ter o branco, que é o 255, e eu vou ter os vários tons de cinza aqui no meio, que, por exemplo, esse tom de cinza é o 170, né? Esse tom aqui é o 238. E assim a gente vai sabendo qual o valor de cada pixel e como essa superfície específica se comportou ao refletir a luz do sol, tá? Porque cada superfície, gente, do planeta, né, vai ter uma assinatura espectral.
Ou seja, o que é a assinatura espectral? Ó, é a resposta que cada objeto vai gerar ao reagir, né, em diferentes comprimentos de onda. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da água. A água está aqui, ó, essa curva azul aqui embaixo. Ó. Vocês podem ver que nessa área aqui o Y, né? É o correspondente à reflectância, ao quanto a porcentagem refletida, tá? Nessa faixa aqui, no X, a gente vai ter as bandas, né? Ou seja, os comprimentos de onda. Então, aqui é o visível. Então, por exemplo, aqui é o azul, aqui é o verde, né? Aqui a gente vai ter o vermelho, tá? É o visível. E aqui é o infravermelho, tá? Então, o que que mostra aqui? Quando a gente interpreta isso, o que a gente está vendo? A água, ela reflete pouca luz solar, pouca energia, né? Mas a gente observa que no visível ela ainda reflete um pouco. No infravermelho ela absorve tudo, tanto que acaba aqui, ó. Ou seja, no infravermelho a água vai ser uma mancha preta na imagem. A gente não vai conseguir enxergar detalhe nenhum. Por isso que quando a gente trabalha com água, a gente trabalha com a faixa do visível. O asfalto, tanto no visível quanto no infravermelho, ele vai ter quase sempre a mesma reflectância, uma reflectância baixa. Por isso que ele fica num tom mais cinza escuro, preto, quase, né? Agora, olha que interessante, a grama, que é essa linha vermelha. A grama, a gente observa uma variação imensa, ó. Aqui na faixa do azul, ela fica mais escura. Quando a gente tem aqui no verde, né, que é a cor exatamente da grama, né, que a gente enxerga, por exemplo, né, que é a parte que ela mais reflete. Por isso que os nossos olhos enxergam a grama na cor verde, tá? Porque é onde ela vai ter o pico de reflectância, onde ela vai mais refletir a luz solar, tá? No vermelho ela já absorve também de novo, ficando mais escura. E no infravermelho ela vai ficar muito clara. Vai estourar mesmo, vai ficar bem clarinha, né? O concreto, né? O solo arenoso, solo que tem muita areia, né? No azul ele fica mais escuro e no infravermelho mais claro. Então, gente, a gente vai descobrindo o que existe em cada superfície e vai estudando as condições, né? O tipo de solo, o tipo de vegetação, a característica dessa vegetação através da observação do comportamento desse alvo que eu estou estudando em cada comprimento de onda, tá? Outro exemplo muito interessante é a vegetação. A gente tem como estudar a vegetação de maneira muito ampla com sensoriamento remoto. Aqui também, ó, nesse gráfico, a gente tem no Y a reflectância, que é o quanto que a vegetação reflete. No X, os comprimentos de onda, indo do visível até o infravermelho, mais distante, né? Infravermelho próximo, infravermelho médio, né? E a gente pode observar aqui, ó, essa pequena faixa do visível é excelente para enxergar pigmentos da folha. Se a folha tem um tom mais verde, mais avermelhado, se ela já está escura, já está morta, né? Já está morrendo ali, se é uma vegetação, os diferentes tipos de vegetação e condições dessa vegetação, né? Então aqui, ó, no azul e no vermelho, a clorofila absorve muita radiação. No verde é o pico de reflectância. Então, uma vegetação verde sadia, ela sempre vai ter esse comportamento, vai ter um pico no verde e absorção no vermelho. A estrutura celular a gente consegue enxergar bem claramente com imagens de infravermelho próximo. O conteúdo de água da vegetação a gente consegue enxergar no infravermelho.
porque a vegetação com mais água tem 3 pontos aqui, ó, como vocês podem observar, no infravermelho, que ela absorve muito, que ela fica preta, tá? E ela vai ter outros pontos de pico, que ela fica mais clara no infravermelho. Então a gente consegue ver se essa vegetação é uma vegetação mais seca, mais úmida, e fazer vários estudos de vegetação usando imagem de satélite. Por exemplo, aqui, né, outro exemplo, a mesma coisa, reflectância e comprimentos de onda, mostrando uma vegetação verde sadia, vegetação que tem, a vegetação verde sadia é essa que está com a linha verde, ó, vai ter esse comportamento. Uma vegetação estressada, ela já vai ter esse comportamento, ó. Ela já vai ter, nessa faixa, uma absorção maior, vai estar mais escura, tá? Nessa faixa vai estar mais escura também. E uma vegetação extrema, aqui vai estar mais clara, na verdade, vai estar mais escura aqui, mais clara aqui. Uma vegetação severamente estressada vai ser essa linha em vermelho, onde a gente vai ter nessa área uma vegetação mais escura, uma absorbância maior, e nessa área uma reflectância maior. Então, comparando os comprimentos de onda, a gente vai saber aí a qualidade dessa vegetação, né? E na água, né? Como é que a gente faz para estudar a água com sensoriamento remoto? A água, gente, vocês podem notar aqui, isso aqui são fotos de diferentes partes da Baía de Guanabara, tá? Essas aqui, né? Essas aqui eu mesma tirei no mesmo dia, em diferentes áreas da Bahia. Numa área a gente vai ter essa coloração na foto, nessa outra. Então vocês veem que é bem diverso um ambiente, que é uma baía, né? A diversidade de tipos de água. E outra coisa, a água, né? Ela é um material que ela permite a penetração da radiação solar. Então, na verdade, a resposta que vai retornar para o sensor vai ser não só da superfície da água, mas também da interação dessa radiação com diversos objetos aqui presentes dentro da água, né? Materiais de suspensão, materiais dissolvidos e as moléculas de água em si. Então, por isso que é tão complexo estudar a água com sensoriamento remoto. Porque a água, né, principalmente águas de baía, de lagoas, que são águas que a gente chama de caso 2, que são águas que têm muitos objetos dentro delas, né, não são águas tão límpidas, a gente vai ter que contar com pigmentos fotossintéticos, as algas, por exemplo. A gente vai ter que contar com partículas inorgânicas em suspensão, por exemplo, sedimentos, areia, argilas que vêm, né, de rios que desaguam na Bahia, né? Vão ter muitos sedimentos em suspensão. E o sedom, que é a matéria orgânica dissolvida, colorida, presente na água, né? A matéria orgânica dissolvida na água, a colorida, a imagem de satélite consegue captar também, tá? Então, alguns exemplos, né, de estudos, né? O material particulado em suspensão. A gente consegue enxergar com clareza. Essa imagem aqui, gente, é um rio que está desaguando aqui nessa área de oceano. Isso aqui é o oceano. E aqui a gente consegue enxergar a pluma que veio junto com essa água do rio, né? Isso aqui é a água do rio cheia de sedimentos, cheia de outros materiais, né? De matéria orgânica, de tudo isso, de que diferencia claramente da água do oceano, né? Aqui também, ó, a água do rio desaguando aqui, né? A gente consegue enxergar a diferença. E além dessa composição colorida, essas duas composições coloridas, a gente enxergar a diferença, a gente consegue também, pegando as bandas em separado, estudar os componentes presentes nessa pluma, tá?
E qual é a vantagem de estudar sensoriamento remoto, a água através do sensoriamento remoto, né? A gente tem uma visão sinótica que é muito importante para trabalhos com água. O que é visão sinótica? Uma foto é uma visão sinótica. Quando você olha toda a área de uma vez só, é uma visão sinótica. Então, por exemplo, quando eu estudo Baía de Guanabara e eu pego uma embarcação e vou coletar água, eu vou demorar 5 horas para percorrer a Bahia inteira coletando água, coletando aí 30 pontos, né? Com a imagem de satélite, eu vou ter a Baía de Guanabara inteira na mesma hora, com informação de todos aqueles pixels presentes na imagem. Quando eu coleto a água, né, ao longo dessas 5 horas, eu tenho mudança de maré, eu tenho a Baía de Guanabara enchendo de água do oceano ou vazando água para fora, água dos rios entrando ali o tempo todo, então tá tudo mudando o tempo todo, tá? A imagem de satélite permite a gente aprofundar muito mais o conhecimento por causa das bandas, né? Dessas bandas, então técnicas, algoritmos, informações complementares. A gente pode ter séries temporais. Por exemplo, o Landsat 8 passa em cima da Bahia de 16 em 16 dias. Então, a cada 16 dias eu vou ter uma imagem. Tem satélites que passam de 2 em 2 dias na mesma área, né? Grandes áreas, rapidez e baixo custo. Muitas imagens são gratuitas. O Landsat, por exemplo, é uma imagem gratuita, fornecida pela NASA, distribuída pela NASA e pelo INPE. Né? O INPE, nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que é um instituto de ponta aqui no Brasil, que desenvolve estudos nas mais diversas áreas, né? Ligadas a pesquisa aeroespacial e em sensoriamento remoto também, tá? Inclusive, o Brasil lançou em consórcio com a China um satélite de sensoriamento remoto, que é o CIBERS, né, que ele já está em funcionamento, né, há bastante tempo. Na água, gente, além de todas essas dificuldades que eu mostrei para vocês anteriormente, nós também temos uma outra questão. Os diferentes comprimentos de onda penetram a coluna d'água de maneira diferenciada. No comprimento do vermelho, a penetração é bem baixa, pega mais o superficial mesmo, né? Aí o abóbora, o amarelo, o verde, a penetração vai aqui até uns 50 metros. Na faixa do azul é onde a gente vai ter maior penetração na coluna d'água. Vai até 90 metros de profundidade, mais ou menos. E aqui no violeta, né? Penetra também bastante. Claro que nenhum estudo de sensoriamento remoto a gente vai usar uma banda só, a gente vai usar as várias bandas, porque cada uma tem um tipo de informação. Mas quando a gente quer estudar a coluna d'água em maior profundidade, e sempre estudos da água usam o azul, tá? Por conta disso que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, gente, é um exemplo de um resultado de um trabalho meu, né, do meu doutorado, né, na Baía de Guanabara, para mostrar para vocês que dentro da própria Bahia a gente conseguiu observar diferentes tipos de água, né? Se a gente olha de uma maneira geral numa imagem de satélite, parece tudo preto. Mas quando a gente detalha o estudo, detalha a análise pixel a pixel, a gente consegue observar diferentes tipos de água. Então, por exemplo, essa água 4 mostra claramente uma área com muito sedimento em suspensão, tá? E um material também aí de alga, clorofila, que a gente vai ter esse pico pequeno aqui no verde, né? Essa área, essa água 2, a gente também observa um pico pronunciado no verde, né? Mostrando aí também muita concentração de clorofila. Essa água 1, a gente já tem uma água mais pura, uma água mais límpida, né? Que é exatamente uma área mais próxima da saída, do contato da Baía de Guanabara com o oceano. Então tem mais interferência de água limpa do oceano, né? E assim por diante, a gente consegue enxergar essas diferenças dentro da água. Também como produto aqui do meu doutorado, eu produzi essa imagem aqui, essa composição nessa imagem, né? E consegui detectar a pluma que sai da Baía de Guanabara em direção ao oceano, né?
a água que vem de todos esses rios aqui do entorno, jogando aqui sedimentos, poluentes, né, dos mais diversos tipos, desde domésticos até industriais, até de agricultura, né? Eles vão aqui se misturar com essa água, alguns vão sedimentar, ficar no fundo da baía, por isso que o fundo da baía é tão poluído, né? E outros vão aqui, ó, sair e atingir o oceano e até abarcar regiões costeiras próximas, tá? Então, nesse dia que essa imagem aqui, né, foi obtida, a pluma estava dessa forma. Então, eu dividi aqui em duas faixas, uma pluma de maior concentração e uma pluma mais diluída, tá? Outra coisa muito interessante aqui também que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, gente, aqui a gente tem o rio, o sistema Sarapuí-Iguaçu, o nosso rio Sarapuí, pertinho aí do colégio, né, do IFRJ Caxias, que passa ali atrás do nosso colégio. Ele é um rio que vai se juntar com o rio Iguaçu e vai desaguar aqui na Bahia. Gente, ele é um rio com tanta matéria orgânica, né? Ou seja, tão poluído com esgoto, tá? Que ele vai formar essa pequena pluma, que pequena não, né? Bem grande, preta, tá vendo? Que isso é o esgoto. Essa área toda está mais esbranquiçada por conta de grande quantidade de material em suspensão que vem aqui, né, dos rios, tá? Outra coisa outro trabalho que a gente faz com imagens de satélites é através de programas específicos, né? Existem vários programas que fazem esse trabalho, né? A gente desenvolve estudos, né? Operações com essas bandas dessas imagens. E aí, através de alguns programas, a gente consegue fazer uma classificação, né? Utilizando determinados critérios. É uma coisa bem complexa, não tem como eu explicar de uma maneira detalhada aqui para vocês, né? A gente consegue desenvolver aí, né, algoritmos de classificação, onde a gente vai ter a separação. Por exemplo, eu fiz aqui para a água da Baía de Guanabara e a água do oceano imediato à Bahia, né? Dos tipos de água. Então, a gente observa que essa em rosa é um tipo semelhante dessa área aqui. Em verde seria outro tipo. Então, cada cor que vocês estão vendo aqui tem uma característica espectral própria, que reflete o quê? A qualidade da água, as características de sedimento e suspensão, material particulado, né? Clorofila, e sedom, que seria essa matéria orgânica dissolvida, tá? A gente consegue observar aqui algumas coisas, olha. A gente vai ter uma maior descarga de água, né, nas laterais. Por quê? Porque a gente vai ter os rios aqui. Então, nós conseguimos observar, a partir dessa imagem, uma diferença clara entre o Nordeste e o Noroeste da Baía de Guanabara, né? O Nordeste, a gente vai ter aqui uma área, né, de grande aporte de água doce dos manguezais, né? A gente vai ter manguezal de Guapimirim aqui, né? E vai ter um aporte de água desses manguezais. Já essa área aqui do Noroeste, a gente vai ter uma área densamente urbanizada, tá? Duque de Caxias, Rio de Janeiro, toda a região metropolitana que vai jogando água nos rios, né? Vai jogando poluentes nos rios e vai vindo para cá. E aí a gente vai ter uma área onde a gente vai ter canalização, dragagem, urbanização, ou seja, os rios são retilinizados. Olha a diferença, esses rios do lado de cá, eles são curvos, eles são meândricos, né? Eles têm essas curvas que ajudam a segurar o sedimento, né? Já aqui, olha como o rio é reto. Isso aqui é uma obra feita pelo homem que retiliniza o rio para facilitar aqui
a navegação, por exemplo, né, o escoamento. Só que isso aqui faz com que o volume de água se torne muito mais rápido e o sedimento, ao invés de ficar aqui nesses meandros, ele vai ser jogado todo aqui na Baía de Guanabara, tá? Então, por isso essa diferença de tipos de água, tá? A gente vai ter aí, né, para gerar essas diferenças, esgoto doméstico, resíduo industrial, insumos agrícolas, material particulado, tudo altamente poluído, né? Então a gente vai ter aqui, ó, Rio Estrela, Rio Iguaçu, Sarapuí, Pavuna, Canal do Cunha, que são rios que jogam muitos poluentes, principalmente de esgoto doméstico, né? Aqui, Suruí, Macacu, Guaraí, Guaxindiba, são rios que passam aqui pelo manguezal. O manguezal retém muito esgoto também nele, né? Então a água acaba ficando mais filtrada até chegar na Bahia. O Rio Emboaçu, que já joga muito esgoto aqui da área de São Gonçalo, né? E o Rio Bomba, aqui nessa região de Niterói. Então, gente, a Bahia recebe, como vocês estão vendo, um forte aporte da água lateral. Por isso que a gente vai ter aqui uma concentração, a saída de água, principalmente de poluentes, né? Dessa água mais com esses materiais todos pelas laterais da Bahia. E essa água aqui do meio, em Lilás, é uma água mais limpa, porque entra a água do oceano aqui. Chegando na maré enchente, né? Ou seja, na maré onde a Bahia está entrando a água do oceano, é uma água mais limpa nessa região aqui do meio da Bahia, tá? Até porque o meio da Baía de Guanabara é uma região mais profunda também, né? E aí a gente vai ter mais quantidade de água. Outro exemplo aqui, uma composição de bandas, gerando aqui um resultado da concentração de clorofila, né? Então a gente consegue fazer um estudo também da concentração de clorofila superficial através da composição de bandas. Aqui eu fiz da banda 4 e 5, tá? Que seria, no caso, o verde e o vermelho. Outro uso muito frequente da imagem de satélite é para acompanhamento de manchas de óleo na água, né? Petróleo, por exemplo, né? Por conta da extração de petróleo no fundo submarino, e mesmo de exudações naturais, né, que hoje em dia é mais difícil, porque a gente já tem uma extração bem grande, né, a gente acompanha com imagem de radar. Imagem de radar é a imagem que utiliza o micro-ondas. Então, toda a água fica assim acinzentada e a mancha de óleo fica bem preta, podendo ser delineada e acompanhada. Isso aqui, gente, é aquela mancha de óleo que apareceu lá no Nordeste brasileiro há um tempo atrás, né? Aqui em outubro de 2019. Outros exemplos, né? Aqui a gente vai ter o Sentinel, que é um tipo de satélite de radar também. Aqui outro exemplo, ó, isso aqui é uma mancha de óleo do satélite RadarSat. E aqui é outra do satélite TerraSat-X, que é um satélite alemão, tá? E é isso. O trabalho com água é complexo, mas é muito interessante, né? E cada vez mais sendo usado aí nas ciências ambientais e em outras áreas da ciência para estudo desse objeto tão importante, né? A gente chama de objeto, né? No sensoriamento remoto, né? Que seria o alvo, tá? Tão importante aí para o estudo de ciências ambientais. Isso, Aline, Fernanda? é Oi, isso. estou aqui. Gente, obrigado, Fernanda, pela apresentação. Bastante riqueza aí de detalhes, né, sobre as aplicações do sensoriamento remoto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, fica à vontade, né? Ou escrever aqui no chat, por favor. A Eu Inês. quero. Eu também quero, então, vamos lá, vou dar voz primeiro aos visitantes. E tem uma pergunta Primeiro, aqui da Luciana. agradecer. Então, vamos lá. Inês, tem a Luciana e a... Peraí, você quer deixar os alunos, porque aí isso também eu posso perguntar, às vezes não é uma pergunta que vá
ajudar a todos, entendeu? De repente, se Não, você quiser. a gente pode deixar aberto, tá? Todo mundo pode perguntar. Aí é a É, questão da. Então, vamos lá, Inês. Eu vou colocando aqui os nomes, tá tá? A bom, tá Luciana bom. já deixou uma pergunta aqui. E aí, queridos alunos, se vocês, né, quiserem fazer alguma pergunta, ou então a partir das nossas perguntas também, né, despertar alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá, gente? Por favor. Vamos lá, Inês, por favor. Gostaria de saber se, por exemplo, alguns desses satélites, se haveria possibilidade, né, da gente conseguir identificar poluição atmosférica, né, já que você mostrou que existem satélites que verificam, assim, a parte de clima, no caso, né, se vai chover, se haveria possibilidade dessa poluição atmosférica. Na verdade, são várias perguntinhas, né, e se eu conseguiria pegar satélites de tempos passados. Por exemplo, eu fiz um trabalho com a Baía, com o mangue de Guapimirim. Eu Eu não acho. sei se você se lembra disso, né? E aí, Lembro. se a possibilidade da gente estudar aquele sedimento ali da Bahia, né, onde eu identifiquei bactérias carbonoclásticas, tá? Elas existiam ali consumindo petróleo. E antigamente dizia que o petróleo não tinha chegado ali, entendeu? Então, Uhum. assim, haveria essa possibilidade? É isso. Então, Inês, a primeira pergunta, né? Sim, tem como a gente detectar poluentes na atmosfera. Eu mostrei uma banda até do Landsat que trabalha tanto essa azul costeira, né, que a gente chama azul coastal blue, na verdade, que é mais próximo do ultravioleta, quanto o CIRRUS, a gente consegue detectar aerossóis, né? Então, a gente consegue detectar se tem uma maior concentração de poluentes ou menor. Por exemplo, em áreas de cidade muito poluídas, né? A gente, com essas bandas, consegue enxergar essa variação de dia para dia dessa concentração de poluentes. Agora, detectar o tipo de poluente presente ali na atmosfera é algo mais complexo que ainda não a gente não tem aí resultados tão sólidos, tá? Com relação à sua outra pergunta, você pode repetir só resumidamente? É, na época eu fiz análise No mangue, né? daquele mangue e Isso. eu encontrei bactérias que consumiam petróleo, né? Eu dei Sim, a fonte de carbono para elas foi petróleo. sim, E o que eu consegui identificar aí? Que havia presença de bactérias que eram especializadas em consumir petróleo, sim. né? E Então, antigamente dizia que em 2000 o vazamento de petróleo não tinha chegado ali, sim, entendeu? é isso. Ok. Então, a gente não consegue detectar a bactéria, né? Com o sensoriamento remoto, mas a gente consegue detectar o óleo. Então, se existe qualquer tipo de mancha de óleo na região, Não, com é uma isso que eu imagem de estava perguntando. radar, que é uma imagem de micro-ondas, a gente consegue detectar. Aí, por exemplo, vai depender do sensor. O sensor, que é o Landsat, ele não trabalha com micro-ondas. Mas aí a gente tem o RadarSat, e esses outros todos que eu mostrei, que você conseguiria detectar as manchas de óleo na região, tá? E você Mesmo depois de tanto tempo, né? Ela, no Se ela caso, estiver presente ali, sim. é, Se ela estiver é, visível, sim. entendi. Entendeu? Se você for até a área e conseguir enxergar ela na água ou no mangue, a gente vai conseguir enxergar com o sensor, tá? Até porque a micro-ondas, outra vantagem é que ela ultrapassa as folhas das árvores e ela consegue enxergar essa superfície. Então, a gente vai conseguir detectar. E aí você perguntou da questão de imagens do passado. Sim, vários satélites, né? Trabalho, por exemplo, o Landsat é um satélite que eu uso muito para essas questões de estudos ambientais e tal, porque além dele ser gratuito, ele tem uma série temporal enorme, né?
Então, a gente tem várias séries, a gente está no Landsat 8, né? Mas a gente tem imagens disponíveis do 5, do 7 e do 8 também. E de vários anos. Aquela imagem que eu mostrei para vocês é de 2014, né? Então, a gente vai ter aí, de todos os anos, de 16 em 16 dias disponível. Tem um site da NASA que a gente consegue pegar essas imagens. Ou no próprio INPE ele disponibiliza algumas também. O CIBERS é outro satélite gratuito que o INPE disponibiliza imagens para a população, as bandas, né, tudo direitinho, com informações, tudo bem específico, porque é um satélite brasileiro, né, sino-brasileiro, né? Outros já são pagos. Aí, se a gente tem um projeto de pesquisa, que tem uma verba, que a gente possa comprar uma imagem, muitas vezes a gente utiliza outras com maior resolução, ou espectral, ou espacial, dependendo do objetivo. Mas tem séries temporais, sim, tá? Tudo bem, Inês? Ah, já respondeu Tudo aqui. bom? Fê, a Luciana está perguntando se você chegou a fazer a comparação Uhum. dos resultados obtidos pelas imagens com os resultados de análise físico-química, ou viu algum trabalho que fizesse essa comparação? Então, no meu doutorado eu fiz essa comparação, Luciana. Mas principalmente, o que eu fiz? No dia do imageamento, no dia que eu sabia que o Landsat 8 ia passar, ele passa às 10h30, em cima da Baía de Guanabara, ele imageia a Baía de Guanabara às 10h30, 16 em 16 dias. Então, o que eu fiz? Eu aluguei um barco e fui com a equipe para a Baía de Guanabara, coletando amostras. Obviamente, eu não consegui coletar todas as amostras nessa faixa, né, às 10h30, mas eu busquei um tempo mais curto possível, tá? E coletei 30 amostras. E aí, eu comparei o dado do satélite com o dado da amostra. Tanto material particulado de suspensão, principalmente, que eu trabalhei, mas trabalhei também, fiz algumas análises de clorofila, para buscar essa correlação, né? Também de sedon, que é esse material orgânico dissolvido. Então, a gente conseguiu encontrar, principalmente no material particulado, em suspensão, uma correlação fantástica. E aí eu consegui gerar um algoritmo para gerar imagens aí com somente os dados de satélite para a Baía de Guanabara, né? Dessas diferentes concentrações, tá? Agora, não sei se você queria algum dado, alguma análise físico-química específica, além de material particulado, matéria orgânica, clorofila, sedon e basicamente isso que eu fiz. Não sei se você queria perguntar de alguma outra. E tem vários trabalhos, sim, que fazem, principalmente nesse âmbito da clorofila, do material particulado, para refinar isso, para chegar a um ponto da gente conseguir gerar um algoritmo por área, né? Que a gente consiga aí, por exemplo, a área de oceano, o sensor MODIS, ele já tem até alguns produtos já prontos pela NASA, né? Que já mostram isso. Agora, áreas específicas são essas águas de caso 2, que são mais complexas, que são baías, rios, lagos, lagoas, né? Aí os estudos estão sendo desenvolvidos, mas cada vez mais a gente tem resultados positivos para esses parâmetros, tá? Beleza. A Luciana botou, ok. A Maiara Rios fez algumas perguntas, eu vou ler aqui, aí qualquer coisa você pede para eu ler de novo. Primeira pergunta dela foi: esses sedimentos, principalmente domiciliar, né, pode se transformar em algo bom bem mais lá para frente? Foi a primeira pergunta que ela fez, né? Então, E se posso você responder acha. por pergunta? Pode, pode. Tá. Vai lá. Eu acho mais fácil. Tá bom. Então, Mayara, o que é domiciliar não é o sedimento. O sedimento é o material inorgânico, né? Que seriam aí
produtos do intemperismo das rochas, tá? Obviamente, agregados a esses sedimentos, a gente tem diversos poluentes. Por isso que muitas vezes a gente pega o sedimento para estudar, porque aí a gente vai encontrar lá metal pesado, a gente vai encontrar diversos materiais. O que a gente tem domiciliar é o esgoto, que está dissolvido na água, né? Que é o principal, e o lixo, né? Que vai ser visível na água, que ele vai ficar em suspensão, grande parte desse lixo fica em suspensão, outros, né, sedimentam. Mas algo bom dentro da baía ele vai poluir, tá? Porque é uma quantidade de água que não dá conta da quantidade de esgoto e de poluentes em geral que chega até ali através dos rios, tá? Dentro da baía ele polui, tanto que a Baía de Guanabara é poluída, e esses poluentes, inclusive, alguns são jogados para o Oceano Atlântico, outros são sedimentados e ficam no fundo da baía. Por isso que o fundo da baía é o maior problema de poluição da região, que tem essa concentração muito alta dos mais diversos poluentes que você possa imaginar. Por exemplo, hormônio, né? Na urina, a gente excreta hormônio, e principalmente mulheres tomam anticoncepcional e etc. E foi feito um estudo na Baía de Guanabara sobre isso, que tem uma grande concentração de alguns hormônios específicos na água da baía, né? E isso vai afetar todo o ecossistema, né? Agora, no sentido de quando essa água sai para o oceano, a água do oceano, ela vai ser um volume muito maior que vai conseguir diluir esses poluentes, tá? No caso da água que sai da Baía de Guanabara, tá certo? Mas vai afetar os ecossistemas próximos, que são atingidos diretamente por essa pluma, tá ok? Aí ela continuou. Se você acha que a natureza vai conseguir fazer uma transformação desses poluentes e sedimentos, né, da mesma forma que a natureza vem se adaptando e sobrevivendo diante de todas essas transformações, destruições feitas pelo ser humano. Tá. Né? E aí a pergunta seguinte tem a ver com isso, por isso que eu vou emendar, desculpa. Ah, tá. Não, pode falar. É porque você acha que conseguiríamos recuperar todos esses rios e a Baía de Guanabara se houvesse um saneamento correto no Rio de Janeiro, né? Então, a natureza, para uma poluição, por exemplo, da Baía de Guanabara, né, a natureza não dá conta de resolver sozinha, porque os poluentes estão chegando o tempo todo, através dos rios, principalmente, tá? Se todas as fontes de poluição fossem interrompidas, né, e não se fizesse nada, só acabasse com as fontes de poluição, a natureza conseguiria limpar a água da baía, porque naturalmente, né, com esse processo de maré enchente, maré vazante, troca de água com o oceano, a água da baía ficaria limpa. Aí tem estudos que dizem que em 25 a 30 anos a gente teria água totalmente limpa. Porém, os sedimentos do fundo da baía não estariam limpos, então a gente teria um fundo extremamente poluído e tóxico. E aí, te respondendo essa segunda, né, pergunta, os rios, né, que desaguam na Bahia não vêm só da cidade do Rio, da cidade do Duque de Caxias, dessas cidades em torno da Bahia. A bacia de drenagem, né, que é o que a gente chama a área, né, onde os rios drenam para a Bahia, é muito maior. A bacia de drenagem da Baía de Guanabara é imensa, tá? E abarca áreas muito mais distantes do que só as cidades em torno. Toda a Baixada Fluminense, os rios, né, drenam para a Baía de Guanabara, jogam sua água lá na Bahia, né? Então a gente tem uma área imensa, né, que teria que ser saneada, limpa, conscientizada, enfim. Fora que não é só esgoto doméstico, como eu falei para você, industrial e agricultura. A gente encontra nesses sedimentos de fundo e na água da Bahia a presença de fertilizantes, tá? Que vem de agricultura. E
que a gente precisaria? Para limpar esse fundo, seria impossível. Então, assim, esses projetos de despoluição da Baía de Guanabara, na verdade, são grandes projetos de estudo da Baía, mas que também, infelizmente, né, acontecem muitos desvios de verba, corrupção, né? E, na verdade, despoluir a Bahia totalmente, voltar a como era no início, onde não existia, né, a colonização ainda, né, aqui no Brasil, isso é impossível. Esse poluente de fundo é impossível. Aí você vai me dizer, mas, professores, pode pegar e dragar o fundo da Bahia. Se você fizer isso, você mata o ecossistema inteiro que está na água. Porque quando você faz um processo de dragagem do fundo, né, você revolve aquele material, aquele poluente, aqueles poluentes todos, né, que estão associados ao sedimento, eles vão ficar em suspensão na água e vão matar tudo que tiver, toda a vida da Bahia. Então, você não tem como dragar o fundo da Baía de Guanabara inteiro, tá? Além do custo, né, essa questão de não ter realmente como fazer isso sem matar toda a vida da Bahia, tá? Então, o que a gente pode fazer é limpar a água. Isso seria interessante. Mas aí a gente precisaria de políticas públicas em todos esses municípios que abarcam essa grande área que é a bacia da Baía de Guanabara, né? Beleza. Tá, Bem respondi, mas... complicado. Respondeu lá. Muito obrigada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Não, né? Pelo visto, todo mundo quietinho. Bom, Fernanda, eu queria fazer na verdade, a pergunta que eu queria fazer, você já falou um pouco, mas eu queria só que você explicasse um pouco mais sobre essa questão desse lançamento dos satélites. Quem é ou quem são essas agências? Você falou da NASA, se existe do INPE, né? Se existe mais responsáveis pelo lançamento, né, desses satélites. Então, assim, como é que você chegou a falar que a gente tem acesso aos dados? Esses dados, eles ficam acessos em bancos públicos, mas também em bancos privados. Como é que essa questão? Eu estou num grupo de pesquisa, estou fazendo um trabalho específico, e como é que eu tenho acesso a isso? Né? Tá. Então, o lançamento dos satélites, né, e o desenvolvimento desses sensores que são acoplados nos satélites, normalmente eles são feitos por agências governamentais, porque o custo disso é muito alto, né? Claro que também em associação com algumas empresas de pesquisa privadas, né? Mas em geral governamentais. A NASA lança muitos satélites, existem vários tipos de satélites da NASA. O Brasil tem um, que é o Cibers, né? E vários outros, Japão, Alemanha. Aí, como você vê, a maioria dos satélites de sensoriamento remoto são lançados por agências governamentais de países desenvolvidos, que têm mais dinheiro e que investem mais em pesquisa e desenvolvimento, que não é o caso de países subdesenvolvidos, por exemplo, o Brasil, que cada vez mais passa por cortes na área de pesquisa. Então, como eles têm muito investimento em pesquisa, né, em estudo, em qualificação do profissional, né, eles acabam também tendo mais esses produtos e vendendo para o mundo inteiro e ganhando muito dinheiro com isso. Algumas imagens eles disponibilizam gratuitamente. Então, por exemplo, eu comentei, o MODIS tem muitas imagens disponibilizadas gratuitamente pela NASA, o Landsat. Agora, por exemplo, um Kikibird, um Iconos e outros TerraView, todos comprados. Você tem que comprar a imagem para conseguir obtê-la. As imagens gratuitas ficam em bancos de dados. Se alguém tiver interesse, eu posso até encaminhar o link das áreas. A NASA, por exemplo, tem um grande banco de dados, né? Que a gente consegue acessar, aí a gente escolhe, lá tem a lista de sensores, né? Landsat Oli, Landsat TIS, MODIS, tem a lista dos que eles disponibilizam gratuito, você escolhe o sensor, você busca uma data, aí você procura a cena que você quer e você baixa para o seu computador, você faz uma requisição e eles autorizam você a baixar, né? Outras você tem que comprar, por exemplo, essas que eu citei, né? WorldView,
Kickbird, né, e várias outras. Você tem que realmente comprar. Então, tem algumas empresas, tá? Aí são empresas privadas que você entra em contato e você pede um orçamento. Aí você fala, eu preciso de uma imagem dessa área, e você dá lá um retângulo de latitude e longitude, né? Aí você fala a data ou as datas que você deseja e fala as bandas que você quer, se você quer todas, se você quer só algumas, e eles vão te dar um orçamento e você pode comprar essas imagens, entendeu? Entendi, bacana. Essa pergunta vem exatamente em cima dessa questão, né, para destacar como investir, mais uma vez, né, como investimento em pesquisa, em ciência, né, é importantíssimo o desenvolvimento Sim. do país, né, faz com que o país, na verdade, é um investimento que faz com que o país economize lá na frente, porque o retorno, né, desse investimento em termos de análise de várias questões e até de tratamento, né, de questões ambientais, de poluição, são importantes, né? Então, mais um reforço nesse sentido. Né? E assim, Aline, essas imagens são caríssimas. Só mesmo com um projeto de pesquisa grande que você consegue comprar, porque elas são muito caras. Tanto que você vê que o meu doutorado, eu usei o Landsat 8, porque era gratuito. E o meu doutorado eu não tinha verba, eu não tinha nem bolsa, né? Não tive bolsa, não tive verba. Tive verbas pequenas para fazer esses campos que eu consegui fazer na Baía de Guanabara, mas tudo tem um custo muito alto, né? O aluguel de um barco, o equipamento que você precisa, filtro, tudo isso é muito caro, né? Coisas de laboratório. E comprar a imagem estava fora de questão para mim, né? Para o meu orçamento limitadíssimo. Então, usei a gratuita. Mas se eu tivesse utilizado, por exemplo, uma imagem hiperespectral, eu teria uma resposta muito melhor, eu teria resultados muito melhores para a água, entendeu? Sim. O retorno também, a produção científica, né? A produção de dados para também outras pesquisas mais na frente também seriam muito mais detalhadas, né? Sim, com Então, certeza. mais uma vez reforçar a importância do investimento em pesquisa, né? No nosso país, que muitas vezes é visto como um custo, e na verdade não é, né? É um Não investimento. gera um lucro imenso para o próprio país, né? E respostas importantes, né? Para dar soluções a problemas graves, né, ambientais, né, de Exatamente. gestão de cidades e áreas no entorno dessas grandes cidades, regiões metropolitanas. É importante destacar isso. Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma contribuição? Fernanda, quer falar alguma coisa? Porque a gente já Só está complementando o que um você falou. pouquinho estourada do horário, mas tudo bem, pode falar. Muito rapidamente. E nem é só a gestão ambiental, é porque quando a gente fala gestão ambiental, parece que a gente fala, muita gente, né, principalmente pessoas que não são da área, entendem como cuidar do meio ambiente, mas não, gente, gestão ambiental é cuidar da gente, né, cuidar do ser humano, né, então, tudo que a gente faz com o meio ambiente retorna também para a gente, né, interfere na qualidade de vida da população. Então, países desenvolvidos, né, principalmente alguns grupos, né, de países desenvolvidos, da Europa, por exemplo, né, se preocupam muito com a qualidade de vida da população, né, com a qualidade do seu povo. Então, com isso, o investimento em gestão ambiental vem muito para melhorar a qualidade de vida da população, né? Só isso que eu queria complementar. Perfeito. E é importante você falar isso, gente, já que a gente vai caminhando para o encerramento da nossa atividade de hoje, que as próximas atividades que a gente vai ter estão diretamente relacionadas a isso que a Fernanda falou. Né? A gente vai ver o quanto que esse investimento, né, nessa pesquisa desse cunho ambiental, ela, na verdade, vai ser importante para o gerenciamento das cidades, para o cuidado na saúde das pessoas, né, para evitar alguns desastres, que a gente chama de desastres naturais, mas que muitas vezes são potencializados por ações, né, provocadas pelos seres humanos, são coisas que a gente vai ver nas próximas atividades. A Maiara escreveu Maiara alguma fez mais coisa uma aqui. pergunta, eu vi aqui. Para Posso quem responder? gostaria... Pode, você já leu? Já. Deixa eu ler para todo mundo ouvir. Para quem gostaria de estudar na área ambiental, você acha que está sendo cada vez mais necessário o entendimento e o conhecimento dos satélites de suas imagens? Então, Maiara, a área ambiental é muito diversa, tá?
você não precisa ter o conhecimento de sensoriamento remoto para trabalhar na área ambiental, porque você pode trabalhar em várias partes. Por exemplo, a Aline, a professora Marinês, a professora Luciana, todas trabalham em área ambiental e não trabalham com sensoriamento remoto. Eu já trabalho com sensoriamento remoto. Então, é uma área específica, né? A professora Luciana é de Química e trabalha na área ambiental. A professora Aline e a professora Inês são de Biologia e trabalham na área ambiental. Então, cada uma, e mesmo dentro da Biologia, né, existem vários ramos aí dentro da Biologia que você pode enveredar para trabalhar com a área ambiental. Então, na verdade, é uma escolha. Eu gostei muito dessa parte, eu sempre gostei muito de Geografia Física e acabei indo por esse caminho, né, da cartografia, da astronomia, e eu acabei caindo no sensoriamento remoto e me interessei muito por estudar isso, entendeu? Mas é bem específico. É também ambiental, mas é também muita física, entendeu? É isso. Tudo traz um plus para o seu currículo, tudo, né? Tudo é um plus, tá? Depende, vai depender da área lá na frente. Isso você vai ter que escolher lá na frente, não é agora. Né? Primeiro você vai escolher a sua faculdade. Aí, dentro da sua faculdade, você vai escolher o caminho. Fala, Aline. Não, e depende da afinidade, né? Isso que você falou, você tem afinidade por essa parte da geografia física, avaliar as suas afinidades. E aí... Eu tenho muita afinidade por física, por essa parte de programas e tal, então eu gostei muito dessa área. É isso. Gente, mais alguma pergunta? Maiara? Olha só, gente, eu queria, já como a gente já passou um pouco do horário, né, previsto, eu queria agradecer, né, a presença, a participação de vocês hoje na nossa atividade, agradecer a Fernanda, né, pela apresentação, pelos conhecimentos aqui divididos com a gente, tá? E lembrar vocês que na próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, aí não nessa plataforma, não aqui no Google Meet, mas sim no Instagram da Coordenação de Extensão do Campus Duque de Caxias, né, COEX Eduque, vou colocar aqui, a gente vai ter a live, né, a respeito das fake news e o aquecimento global. A gente vai discutir a respeito dessas questões, eu e a Fernanda, na semana que vem. A gente aguarda vocês, quinta-feira, 18 horas, né? Também um bate-papo, né? E vocês também podem interagir lá no Instagram pelo chat, né? Que é um pouco diferente daqui. E acho que é isso, né? E aí, Fernanda, tem alguma coisa a falar? Não, muito obrigada, gente, pela participação. É sempre bom a gente propagar conhecimento, né? A gente vai tentar postar aqui esse dia de hoje, né? A gente vai postar no YouTube ou no Instagram, a gente vai ver no canal. Deixar disponível, né? Deixar disponível para os colegas assistirem. Os alunos de ciências ambientais, né, do período, a gente vai ter lá no Padlet também, colaborativo. Eu estou sem o endereço do Padlet para compartilhar aqui, tá? Mas isso aqui também, essa atividade também vai estar disponível, provavelmente no canal do YouTube, que eu acho que vai ser mais fácil para carregar, tá? Mas a gente avisa vocês, a gente espera vocês na próxima semana. Deixa eu botar aqui, ó. Alguém? Aqui, a Inês já colocou. Ótimo, Inês, obrigada, tá? Então, a gente espera vocês, ó, no COEX Eduque, na próxima semana, tá? E é isso, né, gente? Obrigada pela presença. Muito obrigada. Tá? Vou aguardar aqui a saída de vocês. Muito obrigada. Até a semana que vem. A gente se vê novamente. Tchau, tchau para vocês, né? E é isso. Obrigada. Tchau, beijinhos. Beijo, Inês. Obrigada, hein? Obrigada pela participação. Lindas. Adorei. Muito obrigada. Tchau. Valeu, Inês.